Ação! Olá, eu sou a Ana. Olá, eu sou a Liliana. Bem-vindos ao Proudcast Despertar com Humor. Vamos rir aqui um bocadinho das nossas palhaçadas. Das nossas crises existenciais. E bora lá. Falar sem filtros, que eu não estou com filtros hoje. Portanto, olha, E bem-vindos. o tema hoje é sombrio, mas só no nome. E o tema é luzes, sombras e outras partes de nós. Relembrando que Uhum. nós estamos aqui a fazer o mês especial de Halloween. Portanto, agora vamos falar das sombrinhas e não são os guarda-chuvas. São as sombras internas. Exatamente, daí trazermos este tema. Então, eu inicio com Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que não queremos ver em nós. As emoções reprimidas, os impulsos, as fragilidades. O que é que E tu eu achas? continuo com. Estás a ver quando estás a varrer e em vez de pegares na pá para meteres o lixo e ainda estás fora, levanta-se assim o tapete e metes lá debaixo o pó. Estás a ver mais ou menos o filme? É mais ou menos quando tu negas que as sombras existem. É para fazeres Uhum. isso. Metes ali debaixo e esperas que pronto, aquilo desapareça. Pois, Mas a pescaria está lá, sabe? a sombra não desaparece, acaba por ganhar mais força quando fingimos que ela não existe. E depois tens aquela parte de integrar a sombra, né? Que é. Ana. É um grande filme. Como assim? Um grande filme. Epá, é um grande filme. É um trabalho interno Uhum. que basicamente leva literalmente às entranhas de ti mesma. Por isso é que eu gostava que elaborasse um pouco mais sobre isso, até porque em relação às sombras, eu tenho aprendido bastante contigo. Porque a Liliana para mim é aquela, aí eu vejo mesmo tipo em super guerreira, ali com a armadura toda e ela está pronta para agarrar o touro pelos cortes e levar aquilo até terminar mesmo, ir lá bem fundo onde tem que ir e resolver o que tem que resolver. E acho que tu serias a pessoa se calhar ideal para elaborar um pouco mais sobre isso. Epá, eu quando comecei esta minha nova visão de mim mesma, Uhum. quando começas o processo não estás em altas na vida, a verdade é essa, não estás num período fantástico da tua vida. E tu sentes que tens que mudar alguma coisa porque assim como está não está a fazer sentido nenhum. E é aí que tu começas a ver as sombras e começas a perceber que existem coisas em ti, aliás, que tu achas que existem coisas em ti, porque naquela altura era essa a realidade que eu tinha, que faziam parte de mim e que eu tinha que, de alguma forma, saber lidar com elas. Quando tu começas a fazer este trabalho de sombras, tu começas a perceber que elas também fazem parte de ti. No entanto, elas não são a tua essência. A tua essência é diferente. Elas só são o que tu vens cá de alguma forma trabalhar. E depois é reconheceres, encarares, aceitares os processos. Epá, é coisas tão simples como tu estás a olhar para um espelho tipo, e estás literalmente ali a ver-te de novo. Percebes? Ali a soltares tudo e mais alguma coisa. E esse processo é doloroso. Mas faz falta e é muito importante de ser feito. Atenção, faz muita falta e é muito importante de ser feito. Agarrar o touro pelos cornos mesmo. Choras babirrando, é uma maravilha. Pois eu já, ao contrário de ti, embora agora já enfrente mais as sombras e olho para dentro, a minha tendência era mais se eu não der atenção a isto, sabes, se o meu foco não for para ali, a coisa há de dissolver-se por si mesma. No entanto, eu não estava errada. Não dissolve, não dissolve. A questão é exatamente essa. É que tu partes do princípio que a insegurança é uma coisa que faz parte de ti, a raiva é uma coisa que faz parte de ti, os ciúmes são uma coisa que fazem parte de ti,
N de traços que fazem parte de ti, que É, se tu começares a cavar mesmo, aquilo não é a tua essência. não, mas faz parte. É tipo o yin e o yang, não é? É todo. Há sempre dois polos. Tipo, a tua Sim, luz precisa da sombra. E então, é como exatamente. tu estás a dizer, ela faz parte de ti, não és a sombra. E, mas no fundo tens que aceitar que tens essa sombra. E saber lidar com a sombra. É mais ou É, menos isso que é estás. exatamente isso. É exatamente isso. É aquela coisa, não... se não tiveres luz, não tens sombra. Se não tiveres sombra, não tens luz. E nós somos os dois polos, não é? Exato. Nós somos os dois polos. Então, quando nós começamos a ver as sombras, aliás, quando nós começamos a ver a luz, começamos a perceber que também há uma sombra do outro lado. E a sombra são todas estas coisas que a gente finge não vê-las e que vão ficando dentro de nós e no nosso corpo, não é? Em termos energéticos, ficam alojadas no nosso corpo. Nosso Uhum. corpo físico, desculpa. E que nós no dia a dia achamos que se não olharmos muito para elas, elas vão se dissolver. Não, elas não vão a lado nenhum, elas vão ficar ali e provavelmente vão crescer. Até que há um dia em que tu paras, choras e dizes: Eu estou-te a ver, eu estou-te a ver e eu vou-te acolher. Tu estás aí, eu vou-te acolher. Epá, e aí a coisa começa. Começas a fazer as pazes contigo mesmo, sabes? Uhum. Assim, das sombras todas, eu ainda estou no rumo desse trabalho. Ahm, das sombras todas do que já passaste até hoje e trabalhaste em ti, há assim alguma que tenha eh, falado mais contigo ou mexido mais? Eu achava que não tinha muita raiva. Foi engraçado, a minha terapeuta até se riu. Eu fiz uma espécie de avaliação ali de certas coisas em mim e ela questionou-me sobre a raiva. Eu, não, mas eu não costumo sentir muita raiva. Esporadicamente tenho um episódio ao outro, mas não é uma coisa que esteja recorrente no meu dia a dia. E ela começou-se a rir. E eu achei aquele riso assim meio, como assim? Não estou a entender. Porquê? Porque raiva para mim eram só aqueles picos extremos de raiva, Uhum. percebes? Até que eu fui ver o que era a raiva. E as nuances todas da raiva. Epá, é ridículo. É ridículo. É ridículo. Nunca foste ver. Agora vou partilhar aqui. Vais ter que... Não, tens que espreitar o que é, o que é a raiva e todas as nuances onde ela se pode revelar. Epá, é brutal. Eu E tu sinto, vais eu perceber, eu vejo. estou montes de vezes ao longo do meu dia com raiva. Eu entendo. Eu passei, não quer dizer que ainda não sinta, não é? Mas o que eu comecei a fazer, ou comecei a reparar na sombra raiva, ah, sei lá, deixa-me pensar, com coisas ridículas. Por exemplo, ir a um restaurante aqui ao pé de casa e estar à espera deles terem aquele bife que eu quero. Estava mesmo a sonhar com ele antes de sair e chego lá e naquele dia não tem o bife. Mas eu quero mesmo aquele bife. Eu estava. Tipo, por exemplo, é uma das coisas que. Mas lá está, faz parte da tua essência, não é? Mas nesse caso em específico, tu não. Ok, Não, não mas eu é a nem melhor coisa pergunto. para ti, mas é de ti para ti. Agora, a questão é quando isto. Não, Dizes, Liliana, a pergunta foi: porquê é que eu estou tão irritada de não haver um bife no restaurante? Tipo, isto é irritação por causa do. E foi aí que eu depois comecei a questionar, "Pá, percebes? isto tem alguma coisa a ver com o bife? Não, Tem mesmo alguma coisa a ver com o bife? não, nunca, nunca. Ah, mas é engraçado. Olha, e aí também, se calhar, é. A gente há bocado, no último episódio, falámos dos medos e ou como os medos se disfarçavam também. E eu acho que aqui, se calhar, estão São os primos. dois comigo. São Sim, primos. exato. Também é uma forma de disfarçar a verdadeira razão da raiva ou da coisa é explodir numa coisa que não tem nada a ver, como não haver o bife, com aquilo que realmente te está a incomodar. E em vez, e a gente facilmente deixa-se levar por essa energia, ou pelo o fluido da raiva e nem sempre te questionas porque é que. Não, às vezes ficamos, antes de eu começar o trabalho a questionar, era estes filhos da mãe nunca têm o bife, eu já sabia, vinha aqui hoje e não há o bife.
Entende? Esse tipo de não perceberes que não tem nada a ver com os outros, não tem a ver contigo e tens que ver o que é que se passa lá dentro e pronto. A importância do shadow work ou do trabalho das sombras é exatamente isso, é tu começares a perceber que normalmente quando são coisas negativas, não é? Ou menos boas, ou mais densas, nós sempre temos tendência a ver o outro. Nós nunca nos vemos a nós. Por isso é que o trabalho de sombra é tão duro. Porque nós não estamos habituados a nos encarar como, aliás, a encarar aquela nossa faceta. Nós achamos sempre que aquela faceta é do outro. Não é nossa, não nos pertence. Mas na realidade, muitas das vezes, até o outro, quando se apresenta com essa sombra, é um reflexo teu de alguma forma, para tu veres, para tu Uhum. reconheceres, para tu de alguma forma acarinhares. Só que Sabe, tu estás a falar nisso e está-me a vir à memória quando eu comecei a ouvir as coisas da Luísa Hay e a seguir aquilo, os ensinamentos dela, basicamente. Uma das coisas que ela diz, e que ao princípio eu fiquei assim meio, sabes, com aquela cara tipo, o quê? O que é que estás a dizer? Tu és a única pessoa responsável pela tua vida. Que é aquilo que tu às vezes também me dizes a mim, ou quando estamos a conversar, aquilo que tu pensas, o que és tu que crias. Seja o que for que aconteça na tua vida, és tu nós é de que certa criamos. forma que tens no teu íntimo sentimento uma coisa e és tu que crias isso. E, e para mim foi assim, tipo, então, mas eu vou criar para mim uma situação que eu que não é tão boa e que não me vai fazer bem jamais, eu ia fazer uma coisa dessas, entendes? É um bocado entre aspas, um choque também, até eu ter percebido, ok, o que é o eu sou a única responsável pela minha vida e a forma de eu ter visto, ok, eu criei esta situação menos boa, ok, fui eu que criei, mas isto não é culpa, não no sentido de trazer ainda mais peso e culpa porque fui eu que criei a situação, mas por o outro lado do poder, ok, identifiquei-te, como é que eu posso agora alterar isto para então criar uma experiência mais positiva na minha vida? Eu acho que o poder está exatamente aí. É quando tu tiras as coisas do controle do outro e começas a assumir que o controle está em ti, independentemente de ser uma sombra. Porque nós Uhum. queremos sempre ver-nos como seres de luz. E nós também somos seres de luz, mas também somos seres de sombra. E Sim. quando começamos a passar o poder para nós e a perceber que, de alguma forma, está ali um reflexo externo do que se passa no nosso interno, nós podemos vê-lo como numa perspectiva de vítima, que não nos vai levar a nada, não é? Ou podemos vê-lo numa perspectiva de crescimento, de eu estou exatamente a ver o que é que eu tenho de cuidar em mim. Obrigada por isso. Se a imagem às vezes é bonita, às vezes a imagem não é bonita, mas é uma hipótese de eu perceber que eu não gosto de ver aquela imagem. Então, se eu não gosto de ver aquela imagem, vou-me acarinhar e vou-me proteger de voltar a vê-la. Ou vou pelo menos Uhum. tentar fazê-lo, percebes? Vou reconhecer, vou acolher e vou tentar transformar isto numa coisa positiva para mim. Em vez de estar a encarar aquilo como um confronto, não é? Eu estou a dizer isto no Sim, sentido de ser o outro a mostrar-nos a sombra. E não sim. sermos nós a fazermos o autoconhecimento da sombra. Que isso também pode acontecer. Olha, no controle, no meu caso, foi muito. Não foi na perspectiva do outro, mas foi na minha perspectiva interna de fazer. Na perspectiva do outro também, mas também foi muito trabalho interno. Que eu tinha que controlar tudo. Se eu não controlasse, como é que a minha vida andava para a frente? Não, tenho que controlar. E depois chegas àquela perspectiva em que tu percebes, eu não controlo nada. Eu posso manifestar as coisas, mas no final o universo vai me entregar como achar melhor. E a partir do momento em que eu acho que controlo, eu estou a manipular. E depois lá vem aquelas manifestações, desculpa a expressão, mas merdosas, não é? Fui eu que manifestei isto. Sim, porque a tua visão do quadro é muito rasa. Não tens a Sim. visão toda, vês ali só um bocadinho da tela, não vês tudo. Eu uma vez estava a falar também com um moço que eu conheço e, e no caso ele tem um animal doméstico, tem um cão, o cão já está velhote, mesmo velhote, e acho que houve uma altura, se não tem erro, também não quero estar a falar errado, não sei se o cão tinha assim um problema de pele, uma coisa qualquer, e cada vez que ele ia passear o cão havia sempre alguém que fazia comentários como se ele tivesse a tratar mal O animal. o canito. E a gente estava a conversar sobre isso. Ele disse: Não sei porque é que as pessoas dizem. E eu disse-lhe: Então, mas tu acreditas, tu
Tu sabes que não tratas mal, não é? Ele sim, mas tipo, no fundo, tipo, no teu íntimo, se calhar tu já estás a pensar que as pessoas vão pensar isso. Ele olha assim, sim, pronto. Então, aí está, É às o, vezes é o nem é. exemplo perfeito. É o exemplo perfeito. É o exemplo Aí perfeito. está de acontecer isso, entendes? Não sei se foi bem assim também, mas foi mais, Sim, foi mas é neste o sentido. exemplo perfeito. E depois também era aquilo que tu estavas a dizer ainda há bocado. Quando tu começas a reconhecer, também não tornas aquilo numa outra sombra, que é a culpa. A culpa Sim, do eu não estou a fazer o melhor para mim. Né? sim, Se eu estou de alguma forma a manifestar isto, é porque eu de alguma forma não estou a fazer o melhor para mim. Em vez de eu já consigo ver isto, eu já consigo reconhecer isto, eu já tenho consciência disto, então eu já tenho oportunidade de alterar isto. Mesmo que eu falhe mais vezes, e provavelmente vamos falhar muitas mais vezes, atenção. E sim, está tudo não? certo, tu vais sempre reconhecer mais, ver mais, melhorar mais. Agora, quando transformas isto num processo de, em vez de ser reconhecimento, num processo de culpa, ou seja, estás a camuflar sombra com sombra com sombra. Yeah. O que é Mas muito eu sei, bom. a mim o que me acontece mais, ou o que eu me lembro assim mais, era até antes de algumas entrevistas de trabalho, eu mentalizar, estar tipo nas minhas afirmações positivas, não, eu consigo, eu mereço. Eu amanhã vou, eu estou prontíssimo. Mas aquele íntimo, aquela coisinha cá dentro diz, não vais conseguir este. Não interessa as afirmações que eu estou a fazer, não interessa aquilo que eu estou a dizer, porque o feeling, a emoção dentro de mim é uma emoção negativa, percebes? Está a puxar totalmente o contrário. Eu acho que é esse feeling, essa emoção, que realmente traz também a manifestação, entendes o que eu estou a dizer? São os momentos de autossabotagem, não é? Sim, tu próprio Mas não sabes, acreditas em ti o suficiente que vais conseguir aquela vaga, aquela coisa, seja aquilo que for na vida. mas imagina, pegando no exemplo que tu estás a dar, tu quando isso te acontece, hoje em dia já tens um bocadinho mais de reconhecimento, não é? Uhum. Claro que a gente continua a aprender, isto é crasso, não é? Tens algum procedimento de ti para ti? Olha, vou falar na Louise Hay outra vez, porque eu acho que isso ajuda muito, mas muitas vezes é mesmo fazer as afirmações na mesma que eu estava a dizer, ou coisas que fazem sentido para ti, mas em frente ao espelho. De mim para mim. Ok. Mesmo quando tens já a cabeça a sabotar estás consciente que ela está-te ali a Sim. tentar. Estou ali com os olhos e tipo faço mesmo aquela ajuda. Ok. Eu por acaso, isso é diferente de ti, eu não consigo, quando de alguma forma há aqui alguma coisa a sabotar, eu tenho de parar e, e olhar para ali e dizer, mas o que é que me queres mostrar que eu não estou a ver, percebes? Porquê? Opa, depende eu acho que Porquê? isso Para depende quê? das Percebes? situações. Eu quando faço estas coisas, porque no meu caso o que eu quero trabalhar é a minha confiança, é o meu amor próprio, porque é aí que eu noto que está a minha sabotagem. Então logo eu estar a falar em frente ao espelho e a dizer aquilo que ajuda-me, entende? Aliás, agora houve um episódio de Friends que o Bruce Willis entra, ele até está com a Jennifer Aniston, ou eles acabam por estar todos lá na mesma casa, whatever. E tá, como é que chamava? Agora não me lembro do nome. O irmão da Mónica, Pá, não me lembro. o Ross. O Ross. Yeah, estava o Ross debaixo da cama porque ele estava escondido dele. Quero-me apaixonar da Rachel. Yeah. O Bruce Willis era o pai da namorada que ele tinha na altura e então, pronto, ele estava escondido debaixo da cama, não é esse o ponto. O ponto é que o Bruce Willis está em frente ao espelho, assim, um espelho grande e está: tu és o homem, tu tens isto, tu consegues, quem é que é o homem? É engraçado, mas é exatamente a mesma É um prática bocado por aí, que é um muita bocado gente por faz, aí. entende? Então, é isso. Sorry. You're the man. Oh. Que imagem terrível. Não, mas depois no fim, ó, coisa, o Ross depois disse lá qualquer coisa, you're the man, a dar-lhe a dica, tipo, que ele estava lá. Foi muito engraçado. Mas Portanto, voltamos ao foco. basicamente, o que tu estás a dizer, pá, e tendo em conta que estes nossos episódios agora são alusivos de alguma forma ao Halloween, em vez de fugir das sombras, pá, convida para um café, né? Sim, Claro. olha, vai brincar ao Halloween com elas. Ri com Desafiar a elas, sombra. aprende com elas.
Eu vi a Ah, sombra a mascarar-se de luz e tudo de sombra. é exatamente isso, é isso. Portanto, já sabes. Despertar não é literalmente apagares aqui a parte da sombra. É acarinhá-la e aceitá-la. E evoluir com ela, claro, porque ela permite-nos muita evolução. Porque é assim, Liliana, agora aqui uma coisa. Como a gente vai ter sempre os dois polos, não é? Tu vais sempre ter a Sim. luz e sempre ter a sombra. E não é só, claro, que tu não queres ser essa pessoa, mas reconheceres que tens essa peculiaridade, por exemplo, sei lá, deixa-me dar um exemplo. Mas porquê que não queres ser essa pessoa? Espera, não queres ser a sombra, tu queres um equilíbrio, certo? Mas imagina, há alturas em que tu tens que deixar a sombra também sair. Tu Exato, e também é és aí que eu essa quero pessoa. chegar. É aí que eu Não é? quero Não chegar. queres ser, tu também és essa pessoa. Eu estou a tentar chegar lá, porque é exatamente aí que eu quero chegar. Eu estava a pensar, era numa. Eu não gosto de dizer palavras, não gosto de dizer palavras negativas, mas sei lá, olha, há bocado disseste o agente falar muito. Por exemplo, porque eu sei que falo muito e também sei que às vezes falo alto. Não é que isto seja bem a sombra, mas por exemplo, sei lá, foi que me veio agora à cabeça. E eu estou no meu blá blá blá, blá, e se alguém disser, opá, cala-te, eu não vou ficar chocada com esse comentário, porque eu sei que tem essa sombra. Entendes mais ou menos o que é que eu quero dizer? Porque faz parte de Médio, mim. médio. Então, Eu acho que, não sei, ou nós temos perspectivas diferentes do que é a sombra, ou então nós não nos estamos a explicar bem. Porque eu acho que efetivamente tu também és a tua sombra. E imagina, há uma altura em que nós estamos a aprender a ter voz. E isto também nós falámos no episódio dos chakras. Tu estás a aprender a ter limites e a ter voz. E isto implica que muitas vezes são as tuas sombras que te ajudam neste processo. Não Uhum. é? Quando tu tens alguma forma de impor um limite. Eu não estou a dizer que tens que ser rude, mas é o teu lado sombra que está ali a dizer: olha, não, o meu limite é este. Não é o teu lado luz, o teu lado luz não, então porque é que está a acontecer Não, isto mas assim? era mais ou menos isso que eu queria dizer. Se eu queria Nós não dizer, até somos dizer namastê só luz, somos namastê um conjunto de luz e sombra. eu queria até falar mesmo do feitio, sei lá, mas eu agora não me estava a lembrar assim de coisa nenhuma. Qualquer coisa que alguém faça que me Eu não, irrite. O que é que foi? eu não sei se acredito muito no feitio. Eu acho que ok, nós temos a nossa personalidade, mas eu acho que tu consegues moldar-te se tu quiseres. Consegue Se tu mudar? realmente Não. quiseres, tu consegues moldar-te a um ser que tu nem reconheces. Porque tanto se tu comparares a Ana de agora com a Ana de há 15 anos atrás, não é a mesma pessoa. Claro que não. Principalmente depois do trabalho que tu tens feito nos últimos anos. Não é a mesma A pessoa. Ana há Portanto, 15 quando anos. as pessoas dizem, sabes, normalmente as pessoas usam isto quando estão a ser rudes. É a minha maneira de ser. Não. Tu escolhes que essa seja a tua maneira de ser. Sim, mas não era por aí que eu estava a dizer. De qualquer forma, a Ana de há 15 anos atrás não era uma Ana antiga. Era uma Ana mais nova, estou a gozar. Só porque eu disse que ela não tinha. Ai, Jesus, o que é que eu fui dizer? Não, mas há bocadinho quando falei nos feitios nem queria entrar por aí porque eu acho que a pessoa que diz eu sempre fui assim, tipo, não. O que eu quero dizer é, olha, no outro dia que nós estávamos a falar, que tu disseste qualquer coisa, que eu respondi-te assim meio rude, que eu até disse naquele momento, olha, vês quando eu menciono, quando estamos no podcast, às vezes, que eu sou resistente a ouvir ou uma coisa qualquer e eu fui assim mais rude contigo. Não te Sim, recordas? concordo. Pronto. Por exemplo, isso. Eu não estou a dizer que é desculpa, mas isso para mim é uma parte de uma sombra minha, entendes? E então eu já sei que há certas coisas que vão chamar mais a minha sombra. Ela existe dentro de mim, é o que eu quero dizer. Sim, 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 sim. Mas estás a ver como tu identificaste e corrigiste logo a seguir, o que foi brutal. Que é Sim, esse, é exatamente esse o trabalho de sombra. Desculpa, que eu estava aqui meio que a beber água. Eu bebo, não bebo, bebo, não bebo. Continua tudo que eu já me perdi. Começaste a rir em vez de acompanhares. Porque a gente está a ver as figurinhas uma da outra. não, tu disseste que eu identifiquei e que agi na Não, coisa em foi vez de. brutal. Porque é exatamente, eu acho que o procedimento é exatamente esse. Nós não partimos do princípio que vamos ser só luz, que é treta.
Eu já passei essa fase também, que eu achava que era mega iluminada e mais iluminada que toda a gente. Pá. E não, eu tenho um lado de sombra também. E esse lado de sombra, muitas das vezes, também é o que me. Só um? Eu não disse que eu tinha uma faceta de só de sombra, eu disse que tinha um lado. Tenho um lado de luz e um lado de sombra. Dentro do lado de sombra e do lado de luz tenho várias facetas. Teste. Estás a ver a sombra a vir de cima? Por favor, continua. Agora não quero. Faz tu, vá, desenrasca-te. Oh, pois quem amou sou eu. Isso foi tão inteligente, meu Deus do céu, credo. Portanto, basicamente, eu acho que é exatamente isto: é nós tornarmos o nosso lado sombra, pá, num lado com senso de humor, com sentido de humor, com bom humor. Epá, eu estou-te a ver, és um bocadinho rude, mas está tudo bem, vá, bora lá. Vá. Anda cá que eu dou-te um abracinho, dou-te colinha e uma palmadinha, pá, na testa. Palmadinha na testa. Isso é uma É uma belinha. belinha, é uma belinha. Eu esqueci-me do nome. Não, palmadinha na testa também. Mas, de qualquer forma, assim, ela às vezes desconcentra-me pessoas. Ela tem esse poder ainda. Ainda. Não para sempre. Eu desconcentro-te porquê? O que é que isso diz sobre ti? És Ai, desconcentrável. Se não fosses desconcentrável, estavas a fingir que lês o guião, que é o que eu estou a fazer. então é assim, eu acho que vamos ficar por aqui. Antes que eu me Vamos ficar comece. por aqui. Não. Então, pessoas, este Halloween, o nosso conselho, ou o meu, a Liliana a ter o dela, vou falar por mim, é, em vez de fugir das tuas sombras, convida-as para a festa de Halloween, como eu disse há bocado. Ela, a sombra, vai mascarada de luz e tu, mascarada de sombra. E porquê que não é a luz aí mascarada de sombra e és tu? Ou tu és as duas coisas, mas afinal és só uma. Ai, agora vou deixar a reflexão para outro episódio. Com esta me vou um beijo a todos. Lembrem-se sempre de ser felizes e bem-vindo à confusão que é estar aqui na Matrix, no 3D e a aprender que somos todos o universo. E é isto. Obrigada, até para a semana.